aqui, começar a gravar aqui. Isso, com muita alegria. Hoje nós estamos voltando hoje é a sexta leitura, é o sexto dia, sexto encontro de leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados. E eu espero que vocês estejam relendo e vendo e trazendo e lembrando e aplicando muitas vezes os ensinamentos que nós temos visto aqui, os movimentos que Prita Ji, Krishna Ji, nesse momento, tem feito na nossa consciência. E nós esperamos que vocês aproveitem muito, com certeza. Esse é um seva maravilhoso que eu adoro fazer. Leitura do livro, sexto ciclo e a sexta leitura do sexto ciclo. Então, hoje é um dia muito bom. E nós vamos para a leitura hoje bastante para a gente poder ler e trazer bastante coisa para vocês terem bastante material para trabalhar durante a semana. Bom? Todo mundo aí, em pé? E o pessoal do Instagram, vocês estão felizes aí? Tá tudo bem? Que é uma pena que a gente não pode conversar, né? Porque senão eu não consigo. E hoje eu arrumei um jeito aqui de vocês, espero que vocês estejam me vendo direitinho, de eu conseguir falar com vocês dois ao mesmo tempo, sem ficar preocupada com um lado ou outro. Então, eu espero. Esse livro é um livro feliz, é um livro que as pessoas estão comprando, estão vendo, estão conhecendo os quatro segredos sagrados para o amor e a prosperidade. Por que o amor e a prosperidade, né? Porque está aqui, obrigada, Janaína, a dica. Que bom. Então, porque o amor é tudo que a gente quer. Qual é o movimento essencial do nosso ser? O que mais nós queremos na vida? Quem responde? Amar e ser amado. Esse é o nosso desejo fundamental. Em tudo, nós fazemos tudo para poder estar recebendo amor e podendo oferecer amor também. E prosperidade, porque nós precisamos de prosperidade, nós precisamos prosperar, frutificar, multiplicar, crescer, compartilhar, dividir para crescer. Isso é da nossa natureza. Uma natureza preenchida, ela quer compartilhar. E nós precisamos desse preenchimento. Nós precisamos desse preenchimento em todos os aspectos da nossa vida. E aqui, Krishna Ji e Prita Ji nos trazem uma guia, um mapa. É um mapa. Você vai abrindo caminhos e vai encontrando algumas respostas, umas claridades, né? Aqueles lugares no meio da floresta onde você encontra a luz do sol, onde você pode sentar e descansar e perceber onde realmente você está. Onde você está na caminhada, né? Nós vimos aqui já começamos a caminhar, nós estamos na página 51, que é o meu número até, né? 51. Mas a gente faz uma recapitulação rápida aqui a respeito do que a gente viu na semana passada. Nós entramos nós estamos na jornada da criança ferida, certo? Nós olhamos para a criança ferida e durante essa semana várias pessoas entraram em contato comigo, me escreveram falando sobre como a criança ferida começou a pular de repente no palco da vida e de repente, porque a gente está olhando para ela, nós começamos a reconhecê-la, identificar quando a criança ferida, por alguma razão, em algum lugar lá atrás da nossa vida, de repente vira a estrela do show. Quantas vezes a gente conseguiu identificar isso essa semana? E quantas vezes, quando você começa a colocar atenção, você começa a perceber, tem mais chance de perceber, de olhar, de perceber quando essa criança está no palco e quando eu tenho que olhar para ela e sentar com ela e conversar com ela e ver e olhar mesmo, ficar olhando, carregar no colo, ficar amiga dessa criança e ajudá-la a entender, a perceber aquilo que ela viveu, que ela viveu e que já ficou para trás, mas que de repente está aí no inconsciente, ainda atuando, né? Ainda impactando a sua vida agora. Então nós vimos aqui que todos nós temos uma criança ferida interior. Não adianta você dizer assim, mas eu tive uma infância feliz, eu tive
uma juventude maravilhosa. Eu não lembro de nada que tenha sido ruim. Não, em algum lugar no seu inconsciente você foi podado de repente, você não foi compreendido, você não foi acolhido. Alguém disse para você, olha, peraí, não é assim que faz, não é assim que fala, não é assim que você se expressa, você tem que ter o jeitinho. Lembra daquele menino, daquela criança que não pode falar para sua mãe? Imagina falar para sua mãe que você não ama a sua mãe. Mãe é para ser amada, não existe essa. Aí você fica completo. E você não gosta da sua mãe quando ela faz certas coisas, não é? E aí você diz para ela. E aí alguém fala: não, você não fala assim com a sua mãe, você não fala assim com o seu pai. Você não né? Pai é pai, pai não é amigo, né? Então, mãe também. Então, muitas vezes nós tivemos esses ganchos lá atrás e eles estão ainda aí queimando, que nem lixo atômico, né? Como a gente fala. Então, o Cristadinho fala assim: todos temos uma criança ferida interior. Ela vive no passado, agarrada a experiências dolorosas da nossa infância e juventude, congelada no tempo. E toma o controle nos momentos em que nós estamos decepcionados e desencantados. De repente acontece uma coisa e você tem uma tristeza, uma decepção, um desencantamento, né? Uma raiva. E quem toma o show, quem toma o palco nesse momento é a sua criança ferida. Nos momentos em que nos sentimos desprezados, desconsiderados, desvalorizados. Qual foi a última vez, agora, na sua vida, em que você se sentiu assim? Ou você nunca se sentiu assim? Ou você nunca se sentiu assim? Como é que você tem visto isso acontecer na sua vida? Se você está colecionando esses momentos em que você não está considerado, você não está sendo considerado, valorizado, você está sendo desprezado, você está fazendo uma coleção desses momentos e carregando eles todos nas suas costas, como se eles estivessem numa mochila, ou você está olhando para eles? Ou como que tem sido isso? Tem algum que é maior, que é pior, que é mais forte, né? Quais que você ainda alimenta? Quais que você ainda nutre, lembra, pensa, conta para os outros, né? Usa assim como se fosse um porta-estandarte que você vai mostrando, vai contando. Mas na minha vida aconteceu isso. Meu pai fez isso. Minha mãe fez isso. Quanto que você está nutrindo ainda esses sentimentos, essas dores, esses momentos de dificuldade que a sua criança ferida viveu, por isso ela ficou ferida, e você ainda nutre. E a gente viu na leitura anterior, que quando você nutre, e repetidas vezes, quando você tem esses mesmos pensamentos, repetidas vezes, as suas conexões neurais vão sendo alinhadas, vão sendo arrumadas, vão sendo desenhadas de uma outra forma, assim como a onda do mar bate na costa do continente e delineia a costa de tantas vezes que ela bate naquele mesmo lugar. Assim também as nossas conexões neurais, assim também o nosso cérebro se adapta aos nossos pensamentos. E os pensamentos da criança ferida não são pensamentos maravilhosos, são sempre pensamentos de estresse, pensamentos de sofrimento, são estados de sofrimento que você vem nutrindo. Então é bom lembrar disso, porque foi isso que nós lemos a semana passada, né? E ela tem mais uma coisa que eu queria lembrar, que ele fala que quando a criança ferida está no comando, ela está tomando o show, ela está ocupando o show, nós fechamos as portas do nosso coração para o amor e para a confiança. E aí, de repente, você não sabe por quê, você não consegue preencher essa parte tão maravilhosa do seu desejo humano de ser, que é amar e ser amado. E, de repente, é a sua criança ferida que perdeu a confiança, que fechou as portas do coração dela para o amor. E aqui, agora, como adulto, querendo se abrir para o amor, você não consegue. Ou você pensa que consegue, e daí você não consegue
coisas e obstáculos se apresentam e os seus relacionamentos são tão difíceis, não é? Então, é muito importante. Quando Krishnadi fala, as circunstâncias não importam. Qualquer engajamento com a tristeza, qualquer engajamento com qualquer ferimento, qualquer sofrimento que tenha causado tristeza na sua criança, no seu ser, é imprudente. Qualquer engajamento com ele, com esses sentimentos, é imprudente, porque causa um dano maior. Então, veja bem, ele coloca isso, ele fala das duas faces da criança ferida e começa a contar uma história, a história da Jaya. A história da Jaya impactou muita gente, nós ficamos depois da leitura aqui no Zoom, o pessoal do Instagram não viu, mas o quanto que a história da Jaya impactou as vidas, as histórias de muitas pessoas que estavam aqui na leitura. Então, nós lemos a história da Jaya, uma mulher independente, que tinha sofrido imensamente durante a infância com uma mãe abusiva, e depois sai para a vida e luta e desesperadamente consegue o sucesso, muito sucesso, mas ela descobre um dia, indo lá para a Índia, fazendo um processo com Krishnadi, ela começa a descobrir que ela, conforme ele escreve aqui, conforme Jaya se conectava com o seu interior lá no processo, enquanto ela repassava os momentos dolorosos do seu passado, ela percebeu que nada tinha mudado dentro dela, que ela ainda estava, a dor da infância não fora superada. E ela apenas escondia de si mesma e exibia para o mundo uma máscara, uma face diferente do que ela era. Durante a meditação profunda lá com Krishnadi, e foi uma meditação do campo ilimitado, que nós todos tivemos hoje de manhã nós tivemos um tempo de madrugada, uma meditação do campo ilimitado com Krishnadi, quando nós podemos entrar no campo imenso e infinito de consciência que ele consegue abrir para nós, né? A Jaya descobriu que não sabia se conectar, e ela achava que ela estava conectada, como eu acho, como você acha. Não, eu sou uma pessoa conectada, eu acho que, eu sinto que, como que é estar conectado? E já descobriu que ela não se conectava ao longo da vida. Ela estava isolada do mundo e não se sentia próxima de ninguém na sua vida. Como ela podia nutrir aquele belo estado em outras pessoas? Como a gente pode dar aquilo que a gente não tem? Como você pode dar esse estado de conexão se você não tem esse estado de conexão? Não é bem assim? Essa foi a leitura da semana passada. E agora nós vamos para a leitura dessa semana. Todo mundo está pronto? Vocês estão em ordem? Está todo mundo com o livro aí na mão? Está com o caderninho do lado, jornal de bordo, sua canetinha, seu copo de água, tá? Para tomar de vez em quando. Okay. Cafezinho, sei lá, um chazinho, essa hora não é hora de café, é hora de chá, né? Então, para a gente poder estar sentado e lendo o livro novamente. Ok? Todo mundo pronto? Então, se sentem numa postura ereta, né, com as mãos sobre o livro, e procurem ficar calmos e tranquilos, sem se mexer demais. Fiquem garantindo que vocês não vão ser interrompidos, né? Fiquem em ordem, relaxados, fechem os olhos devagar. Respire normalmente, observe a sua respiração. A semana inteira se passou, um fim de semana, e a sua respiração não está comprida, está curta? Como ela está? Observa um pouquinho. Agora toma uma respiração mais profunda. Inspira, 1, 2, 3. E expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça 3 longas respirações assim, bem lentamente.
Na inspiração, vai soltando o seu corpo. Solta a garganta, a língua dentro da boca, seus ombros, as mãos sobre o livro soltas. Sinta essa conexão com você mesmo, abrindo um espaço para você mergulhar nessa jornada interior. E aí onde você está, você se aprofunda mais, vai para o seu coração espiritual. Respira nessa presença no seu coração, do seu coração. Inspira, respira aí nessa presença. Esse lugar onde você é, onde você é. Respire. Eu adoro esse lugar. Sinta. E aí você coloca uma intenção. Intenciona por que você está aqui agora. Intenciona que a leitura desses ensinamentos, que as palavras desse livro se tornem experiência vivida para você. Não apenas seja uma leitura intelectual, algo que passa, mas que seja transformador. Cada ensinamento se transforme na sua experiência vivida. E a sua consciência se expanda cada vez mais. Intencione isso, imagine, visualize um campo de luz. E você grande, se expandindo nessa luz. Orientado, inspirado em cada movimento da sua vida. Então, abra um sorriso devagar. Respire profundamente e abra seus olhos. E nós vamos prosseguir. Agora estamos prontos. Ok? Na página 51 do livro. É o terceiro parágrafo de baixo para cima. Não, o segundo parágrafo de baixo para cima. Ok, deixa eu tirar essa música para ficar bem em silêncio aqui. Isso. Então vamos lá. Continua escrevendo. Eu nunca sei se é o Pritadi, se é o Krishnadi. É Krishnadi que está escrevendo. Continua Krishnadi. Outro integrante da nossa comunidade, Andrew, também teve uma infância problemática. Ele vai contar outra história de outra pessoa. Nesse caso, ele foi ferido pelo pai. Jaya tinha sido ferida pela mãe, certo? Nesse caso, Andrew foi ferido pelo pai. De modo tão profundo que ele passara a odiar o homem. Mas tinha dificuldade de aceitar isso, porque se agarrava ao ideal de que uma pessoa não odeia seus pais. Veja bem, é um ideal. Uma pessoa não deve odiar os seus pais. Você não deve odiar sua mãe nem seu pai. Isso é um ideal, certo? Ele sofreu, então vamos lá. Mas tinha muita dificuldade de aceitar esse ódio que ele tinha, porque se agarrava ao ideal de que uma pessoa não odeia seus pais.
Durante a jornada de transformação de Andrew, quando perguntei se ele queria abrir o coração para se conectar com o Pai, sua resposta veemente foi que não. Eu brinquei, dizendo que poderia ajudá-lo a odiar o seu pai ainda mais, se essa fosse a sua decisão consciente. Não necessariamente precisava deixar. Após uma longa caminhada pensativa, Andrew percebeu que se escolhesse se desconectar do pai, ele passaria o restante da vida sentindo a mesma frustração de sempre. Pela primeira vez, ele foi capaz de associar seus sentimentos sobre o pai com a raiva que penetrava todos os seus relacionamentos, incluindo os mais importantes de sua vida. Ele pensou na maneira como tratava a esposa, mesmo em momentos tão simples como escolher um almoço. Apesar de sempre perguntar a ela, aonde você quer ir? Todas as respostas que ele recebia o irritavam. Se ela lhe desse 3 opções, ele escolheria uma completamente diferente, uma quarta. Se ela dissesse, você que sabe, ele ficava com raiva dela. Se ela tomasse uma decisão, ele ficava com raiva dela também. Não importava o que a esposa dissesse ou fizesse. Andrew se sentia dominado, como se ela estivesse acabando com a sua liberdade. Ele concluiu que já havia passado metade da vida machucando a si mesmo. Não queria passar o restante da sua vida fazendo isso. E o seu estado de criança ferida estava acabando com a sua carreira e com a sua família. Andrew voltou da caminhada determinado a se libertar da mágoa e da raiva queimando dentro de si. Ele tinha dito para o Krishnadi que não, ele não queria se desconectar, ele queria se desconectar do pai. Ele não queria fazer as pazes com o pai. Mas ele saiu para caminhar. E aí, na caminhada, ele percebeu isso. Ele ia passar mais o resto da sua vida nesse estado? Então, ele voltou determinado a se libertar dessa mágoa e dessa raiva que queimava dentro dele. Eu deixei claro, diz Krishnadi, que curar o seu coração não necessariamente significava fazer as pazes com seu pai. Essa era uma decisão que ele próprio poderia tomar após se libertar. Se uma reconciliação fosse dolorosa demais ou perigosa para a sua saúde mental ou para o bem-estar da sua família, o bom senso proibiria essa ideia. A jornada de perdão, a qual me refiro, envolvia curar a criança ferida interior e despertar para o belo estado de criança feliz. Nele. Perdoar é se libertar de tudo aquilo que machuca você. Tudo aquilo que machucava Andrew. Perdoar significa se libertar de tudo aquilo que continua a vida toda machucando ele. Naquela noite, enquanto Andrew entrava em um estado profundo de meditação silenciosa comigo, várias memórias de decepções, ânsias e tristezas foram reveladas com profunda clareza e intensidade. Ele percebeu que sua criança ferida tinha desenvolvido 3 personas para receber a aprovação dos outros, já que ele não tinha do pai dele. Às vezes, ele usava a sua simpatia para ganhar a afeição das pessoas. Veja bem, ele desenvolveu 3 personas. Persona significa máscara. Então, ele desenvolveu 3 imagens, máscaras, que ele usava para conseguir o amor das pessoas. A primeira, ele usava a sua simpatia para ganhar a afeição das pessoas. Em algumas ocasiões,
segundo, ele bancava o durão para conquistá-las. E em outras, terceiro, ele causava drama para chamar a atenção. 3 máscaras, 3 jeitos de ganhar a afeição. Porém, em todos os casos, o motivo por trás desses comportamentos era sempre o mesmo. Ele estava faminto por amor e por aceitação. Andrew podia até ter usado máscaras diferentes pelo caminho, mas por baixo de cada disfarce havia a mesma criança ferida, que queria apenas ser amada e receber atenção. Seu desejo de ficar em uma posição vulnerável o preparou para o momento final da verdade. Veja bem, o desejo dele de ficar numa posição vulnerável diante, naquela meditação, naquele processo, ele se abriu para ver a verdade dentro de si mesmo. Andrew viu a realidade por trás da sua resistência a abrir mão da mágoa que mantivera a vida toda. Ele resistiu o tempo todo em abrir mão dessa mágoa. Ele conservou essa mágoa a vida inteira. E ele viu, então, nesse momento, a realidade por trás disso, os bastidores da sua mágoa. No fundo, ele acreditava que abandonar a sua mágoa seria o mesmo que perdoar todas as injustiças e os maus tratos infligidos pelo pai. No fundo, ele acreditava que deixar essa raiva toda ia ser ele perdoar tudo que o pai dele tinha feito para ele. E que seria o mesmo que ignorar os anos de sofrimento e humilhação. Ele acreditava nisso. Enquanto ele analisava a sua resistência com uma visão sábia, de sabedoria, ele atravessou a barreira final. A raiva e o ressentimento caíram como a casca de uma amêndoa que se solta facilmente quando o fruto seca. Ele foi e ele atravessou o portal. Depois, todas as pessoas que ele já amara na vida e que ele tinha ignorado ou que ele tinha desgostado, faziam parte dela, inclusive o pai. Depois, Andrew diria que essa presença parecia um amor que não tinha motivo para existir, mas que mesmo assim ainda estava lá. Desde que curou a sua criança interior, sua empresa de peças de carro cresceu muito. Ele perdeu a vergonha de fazer contato com desconhecidos para criar novas parcerias, por exemplo. Ele diz que não sente mais medo de ser magoado. Olha isso, o impacto que causava na sua empresa, no seu trabalho. E que, por mais estranho que pareça, o mundo, para ele agora, parecia um lugar mais amigável. Veja bem, essa é a história de Andrew. Você se identifica com alguma coisa nessa história? Vai escrevendo, vai riscando aquilo que é importante para você e anotando no seu caderno. Se tem alguma questão que subiu, anota para você comentar no final. Jaya e Andrew nos mostraram vidas muito diferentes. Ela, Jaya, usava a máscara de uma empresária tão bem-sucedida que vencera até a necessidade de ser amada. Porém, ao fazer isso, ela acabou incapaz de receber e de oferecer amor. Jaya se tornou acostumada aos estados de insensibilidade e de separação. Lembra da historinha das duas amigas, a que vendia peixe, a que vendia flores? A que vendia peixe foi dormir na casa da que vendia flores, e aí ela não conseguia dormir de jeito nenhum, porque
estavam cestas de flores em volta da cama dela, e quando ela olhando, tentando dormir de madrugada, ela percebeu aquilo, ela afastou as flores e trouxe a cesta de peixes fedida para perto da cama, e então ela sentiu aquele cheiro conhecido, aquela coisa que ela tinha vivido a vida inteira. Ela estava tão acostumada aos estados de insensibilidade e separação, aqueles peixes fedorentos chamados insensibilidade e separação, que ela não percebia que ela vivia com aquele fedor, que ela estava acostumada com esses estados de estresse. É normal, faz parte, estressado faz parte uma ova. Toda vez que fala faz parte perto de mim, eu tenho um ataque de bolinha, porque não faz parte, não. Você pode sair deles. Você pode ver que você está acostumado à cesta de peixes fedidos. Entendeu? Então, vamos lá. Andrew, ao contrário, né? Andrew, por sua vez, de sua parte, passou a vida em busca de afeto, do mesmo jeito. Mas por estar negando, em estado de negação, sobre os estados de sofrimento que ele vivia, ele atacava as pessoas queridas, os entes queridos. Ele atacava a mulher, os filhos, todo mundo em volta dele, os funcionários, a empresa. Ele atacava as pessoas. São duas histórias, a mesma busca, reações diferentes. Com essas histórias em mente, diz Krishnadji, vamos observar a nossa maneira de lidar com o estado da criança ferida. Será que nos recusamos a prestar atenção ao estado ferido dentro de nós, porque nós acreditamos que as nossas experiências na infância não foram tão ruins assim, como a gente falou mais cedo, né? Ou que é inútil ficar remoendo o passado? São duas atitudes aqui. Às vezes a gente quer lidar com isso, a pessoa fala, imagina aí, eu vivi tão bem, foi tudo tão bom, que vai remoer o passado agora? Ou então, nossa, não, a minha infância foi ótima, está tudo bem, para que eu preciso ficar olhando? Né? Será que é por isso que a gente se recusa a prestar atenção no nosso estado pessoal de criança ferida? Ou nós exibimos nosso sofrimento e estresse como uma medalha, né? O estandarte mostra, olha como eu sofri, olha a vida que eu levei, olha o que aconteceu comigo. Contando isso como se fosse um prêmio, uma medalha que você carrega, acreditando que o nosso sofrimento e o nosso estresse, nos transformam na pessoa que somos hoje? Será que estamos imersos em lembranças dolorosas, usando essas lembranças para justificar a nossa raiva, porque isso faz com que a gente se sinta bem? Ou será que esquecemos as lembranças mas continuamos revivendo os sentimentos do nosso passado o tempo todo? Aquela forma de sentir tudo aquilo que vem para você, você sente, acaba sentindo, e aí as pessoas que conhecem você falam, ela é assim mesmo, ele é assim mesmo, ele sempre reage assim. Os mesmos sentimentos estão presentes. As lembranças das coisas já foram, mas você continua trazendo os mesmos sentimentos. Esses comportamentos, todos, diz Krishnadji, podem parecer diferentes, porém, em cada caso, estamos cedendo ao estado da criança ferida. Ok? Do jeito que você está aí, feche os olhos, pause aqui, faz uma pausa, respira, isso, feche os olhos delicadamente, não precisa se ajeitar na cadeira, apenas pare, pause, respire. Tome 3 respirações conscientes, observando apenas a sua respiração.
bem lentas. As inspirações profundas, as expirações 2 vezes mais longas do que a inspiração. Volte à sua respiração normal. Como você vê a sua infância? Foi uma experiência estressante? Ou foi uma bela experiência? Apenas observe o seu passado fluindo pelo presente agora, como vários estados de ser, como vários estados em que você foi quem você foi. Seja apenas um observador. Observe apenas. Respire profundamente agora. E abra os olhos bem devagar. E aí, anote talvez no seu caderno alguma coisa que tenha subido, que você tenha se lembrado. Alguma coisa que você gostaria de anotar para rever. Pronto. Agora sorria para mim. Página 54. Como acalmar as águas turvas da mente? Ok? Nossos corações não são compartimentos lacrados, diz Krishnadi. Se não curarmos a nossa criança ferida interior, a sua tristeza e a solidão dessa criança ferida vão invadir todos os nossos relacionamentos e todas as nossas interações. Essa dor também pode ser passada de geração para geração, enquanto os pais, de modo inconsciente, ensinam os filhos a guardarem esse sofrimento. Da mesma forma como eles fizeram. Então, como nós nos libertamos dessa força? Como é que a gente faz isso, Krishnadi? E ele responde, com compaixão. Nós podemos nos perguntar com amor e compaixão. Será que eu realmente quero fazer isso comigo mesmo? Será que eu realmente quero viver nesse estado de sofrimento, continuar vivendo nesse estado de sofrimento? Porque quem está sofrendo sou eu.
Claro, outra pessoa me machucou 10 ou 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos atrás, mas eu estou sofrendo agora. Sem dúvida, o estado da criança ferida pode parecer familiar, até reconfortante. Nós podemos nos tornar viciados na validação que recebemos quando falamos daqueles que nos magoaram. Nós podemos sentir prazer com a nossa capacidade de resistir a tantas provações. Mas que tipo de pessoa nós estamos nos tornando no processo? Em que estado nós queremos viver? Se pudermos nos fazer essa pergunta de maneira sincera e corajosa, perceberemos que não queremos viver no estado de sofrimento por nem mais um dia, uma hora, um minuto. Vocês concordam? Mesmo que você não acredite que está pronto, mesmo que você não acredite, olha bem, que você está pronto para se libertar da dor do passado, por favor, não desista. Vamos ser gentis com nós mesmos. Quando esses estados de sofrimento surgirem, quando nos sentirmos estressados ou solitários, quando não quisermos abrir mão da nossa dor, isso é muito poderoso. Vamos ser gentis, tratar a si mesmo com gentileza quando essas coisas acontecerem. Por um instante, imagine o que aconteceria se nós nos permitíssemos despertar para o belo estado da criança feliz. A criança livre do sofrimento. O que aconteceria se nós nos permitíssemos amar e confiar de novo? Não importa a força que nossa criança ferida tem sobre nós. Conforme nos tornamos observadores passivos do nosso estado interno, do passado se transformando em presente, veja bem, conforme nós nos tornamos observadores passivos do passado fluindo para o momento presente, a agitação interna se acalma. Por favor, saiba que a lama assenta no fundo do lago se não a remexermos. As feridas de nosso passado não se curam quando a ignoramos, ou quando a escondemos por trás de mensagens edificantes. Nossos corações se curam quando nos tornamos testemunhas do nosso estado interior. Risca aí, ó. Frisa aí. Nossos corações se curam quando nós nos tornamos testemunhas do nosso estado interno. Quando nós sabemos, nós aprendemos, nós passamos a conhecer o nosso estado interno. Ao fazer isso, nós despertamos para o belo estado da calma. Nós começamos a confiar na vida. E o campo energético ao nosso redor se transforma. E nós começamos a atraímos mais abundância. Muda tudo. O que é despertar para o belo estado da calma? Pausar, olhar, ver os estados da criança. Nós começamos, então, a confiar na vida outra vez. Nós vamos saindo de um estado de
agitação interna para um estado de calma. E toda a energia ao nosso redor se transforma, muda. E nós começamos dessa forma a atrair também a abundância que já está aí, que a gente não percebe. No estado da criança feliz, nós sentimos que o mundo inteiro é nosso. Nós desenvolvemos um senso de pertencimento e amor que transcende culturas, idiomas e etnias. Nós sentimos uma conexão geral. Nós somos amigos de todos. Todos são nossos amigos. Esse é o estado de criança feliz. Muito diferente do estado de criança ferida, não é? Você se lembra da história que contamos sobre o leãozinho? Quando a escutamos pela primeira vez, achamos que era um dos contos mais tristes que nós já havíamos escutado. Como? O pobre leãozinho chega lá para a mãe dele postiça a ovelha, e fala: mamãe, um dia eu vou rugir igual aquele leão na floresta, vou ser grande e poderoso. A mãe dele fala: não, meu filho, fica quieto aí, aprende a balir, aprende a comer grama, aprende a ser amigo dos seus irmãos, você nasceu para ser ovelha. Se contente com isso. E ele saiu e ficou tranquilo. Tem fim mais triste do que esse? Nossa, dá uma frustração da gente enorme, né? Eu, pelo menos, fico nervosa com esse final, não é? Mas agora Krishnajis diz o seguinte: mas vamos lhe dar um final diferente agora, um final feliz. Quando a ovelha disse que o leão devia parar de sonhar, ele acreditou nela? Claro que sim. As crianças acreditam em tudo que os adultos falam para elas. Preste atenção nisso, hein? Ó, as crianças acreditam em tudo que os adultos falam para elas. O leãozinho acreditou na mãe dele. Alguns anos se passaram e um dia um leão enorme viu o rebanho e começou a planejar o seu ataque. Ao ver o grande animal, o leãozinho baliu com a sua família e começou a correr. Aí eu fico imaginando um leão balindo. Ele chocado, né? O leão grande, chocado com o que ele via, o leão maior alcançou o leão menor e rugiu: cara, por que você está tremendo e balindo igual uma ovelha? Por que você está fugindo de mim? Você é um leão, cara, acorda, desperta. Até preciso tomar água. Acorda, desperta. Você é muito mais do que uma consciência limitada. Você é uma consciência ilimitada. Você é um leão da floresta. O jovem se recusou a escutar e continuou tremendo e balindo. Então o leão maior passou a mão dele e arrastou ele até um rio e mandou que ele olhasse para o próprio reflexo. Enquanto ele se observava ao lado do animal grande, uma força inacreditável atravessou o seu corpo. Ele percebeu a força inerente do seu ser e soltou um rugido alto, um rugido que reverberou pela floresta. Na mesma hora, todos os outros animais caíram em silêncio. Você aí, você é como esse jovem leão. Quando despertar, quando você despertar para a força do belo estado de ser, a força verdadeira da sua consciência, o poder da sua consciência, tudo na sua vida começará a mudar. Assim como o rugido do leão silencia os animais inferiores, o rugido de compreensão do seu leão interno também silenciará o seu doloroso caos interior. E esse é apenas o começo. Coloque as suas mãos sobre o livro e feche os olhos agora. Respire nessa história, nessas palavras, nesses ensinamentos.
Um momento, pause aí. Nós vamos fazer uma meditação agora, uma soul sync, para sair do estado da criança ferida e passar para o estado da criança feliz. Antes de começar essa prática, você vai pedir ao universo para lhe ajudar a tratar a si mesmo com compaixão. Talvez você não se sinta pronto para deixar ir a dor do seu passado. Tá tudo bem. Tenha paciência consigo mesmo. Como se você fosse uma criança pequena pedindo ajuda. E siga comigo a meditação Soul Sync. Solte suas mãos sobre as pernas, com as palmas voltadas para cima. Mantenha a sua coluna ereta e calma. E nós vamos fazer ciclos de 8 respirações. Primeiro passo, nós vamos respirar 8 vezes, contando na ponta dos seus dedos. Polegar, indicador, dedo médio, dedo do anel, mindinho. Você vai contar cada respiração. Você vai fazer 8 respirações longas, profundas e lentas no primeiro passo. Ok? Então vamos começar. 8 respirações longas, lentas, respirações mais longas do que a inspiração, contando na ponta de ambas as mãos dos seus dedos. Podem começar. Nós vamos para o segundo passo agora. 8 respirações conscientes. Durante a expiração, você vai fazer o zumbido da abelha, um tom baixo. Inspira longamente e expira, deixando o som vibrar na sua cabeça. Faça 8 respirações assim. Comece agora, contando na ponta dos dedos.
Vamos para o terceiro passo agora. Ou você vai fazer 8 respirações conscientes, observando a pausa diminuta que existe entre o inspirar e o expirar. Vai observar essa pausa. 8 pausas, contando na ponta dos seus dedos. Comece agora. Vamos para o próximo passo, respirando, inspirando profundamente, e na expiração você entoa o canto, o mantra Aham. Aham. Você faz isso sussurrando ou mentalmente, 8 vezes. Aham significa eu sou. Eu sou consciência ilimitada. Comece agora 8 respirações assim. Vamos agora manter a ponta do dedo polegar na ponta do dedo indicador. Com as palmas das mãos para cima, você vai fazer respirações conscientes. Enquanto você imagina tudo ao seu redor se transformar em luz, expandir em luz. Você visualiza até você mesmo, tudo se expandindo em luz. Dessa forma você vai para um estado de consciência cósmica, onde tudo se manifesta, onde as possibilidades são infinitas. Faça 8 respirações assim, visualizando tudo se transformando em luz. Comece agora.
E agora, respire devagar. E aí onde você está, sinta um brilho quente e dourado preencher o seu coração. Sinta o amor despertar no seu peito. Sinta a criança interior sorrindo e se transformando em alguém feliz. Sorria para si mesmo. Sorria para a sua vida. No começo, talvez, seu sorriso precise ser consciente, pensativo. Porém, com o tempo, seu sorriso virá, seu estado de alegria virá sem esforço. Sinta. Sorria para si mesmo e para a sua vida. Talvez o seu sorriso precise ser consciente e pensativo. Mas ele virá sem esforço. Logo mais. Receba aí, no seu lugar, colocando as mãos juntas, abrindo suas mãos, as mãos sobre as pernas com as palmas para cima. Receba a Chaitanya Diksha aí no seu coração, sobre essa criança interior. Essa Diksha que ilumina a sua consciência.
Que a paz esteja no seu coração. Que a paz esteja no coração dos seus amores. Que a paz esteja em todos no mundo ao seu redor. Respirem. Respirem devagar, mais profundamente. Bem devagar, quando você se sentir pronto, você pode abrir os seus olhos. Ou então permanecer em silêncio com os olhos fechados. Aos meus amigos do Instagram, eu agradeço a presença. E a gente se encontra na próxima semana. Gratidão. Aos amigos do Zoom, nós continuamos um pouquinho mais. Nós continuamos aqui. Paramos essa nossa leitura hoje. E abrimos agora para o Satsang. O Satsang é esse momento em que a gente abre o espaço para que as pessoas possam compartilhar. Então, eu já abri os microfones e gostaria de ter pelo menos 3 pessoas compartilhando a sua experiência dessa leitura, desse trecho do livro de Krishnadji lendo, né? Que Krishnadji escreveu. E se você puder fazer o seu compartilhar, vai ser maravilhoso. Só levantar a sua mãozinha aqui. Já tem 3 mãozinhas de pé aqui, ó, agora que eu vi. Abrir a sua mãozinha e compartilhar a sua experiência, porque a sua experiência foi a experiência de todos. Então, o que acontece com você aí, acontece com o campo, com esse campo que se forma aqui com a gente, tá bom? Então, vamos lá, Valdecira Vieira. Está na minha tela em primeiro lugar, depois Rosângela Debacker, depois Cristina Pascoal. Eu vou terminar a gravação aqui com muita gratidão. Essa parte é uma parte só nossa.